Eu matei a confiança no meu coração naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, quando descobri que a mulher que me deu à luz havia esvaziado a minha conta bancária para saldar as dívidas da enteada preguiçosa dela. Com as mãos trêmulas, enviei o primeiro e-mail anónimo para o banco dela, revelando fraudes que ela cometera anos antes, sabendo que isso a arrastaria para o abismo que ela cavara para mim. E enquanto via as sirenes piscarem à distância, sussurrei para o espelho rachado: isto é só o começo, mãe, a tua ruína será a minha redenção. O ar em Lisboa naquela manhã de setembro cheirava a pastel de nata queimado e a promessas quebradas. Eu, Ana Sofia, 22 anos, acabara de acordar no meu quarto apertado no bairro alto, com o som dos elétricos rangendo lá embaixo como um lamento antigo. O sol filtrava-se pelas cortinas finas, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados, mas nada podia iluminar o vazio que se instalara no meu peito desde que o divórcio dos meus pais me deixara à deriva. Meu pai, um pescador de Cascais que o mar levara cedo demais, deixara-me um fundo modesto para a universidade, o suficiente para eu estudar direito na Nova, sonhando em ser advogada, em defender os fracos contra os lobos. Mas a minha mãe, Isabel, transformara-se num lobo disfarçado de cordeiro. Ela casara-se de novo há 5 anos, com o Ricardo, um construtor falido de Sintra que trouxera para casa a sua filha do primeiro casamento, a Carla, uma rapariga de 18 anos com unhas pintadas de vermelho e sonhos de influencer que nunca saíam do Instagram. A Carla era a enteada perfeita para a minha mãe, mimada, dependente, um poço sem fundo de necessidades que Isabel preenchia com o que restava da nossa vida. Eu via isso nos olhares trocados durante os jantares forçados na cozinha apertada da nossa casa em Alfama. Isabel sorria para Carla como se ela fosse a filha perdida, enquanto para mim reservava olhares de reprovação, como se o meu esforço para sobreviver fosse uma ofensa pessoal. Naquele dia, eu dirigia-me ao banco no Chiado, os saltos dos meus sapatos gastos e quando nas calçadas irregulares. O vento do Tejo trazia o sal do mar, misturado ao cheiro de sardinha assada dos vendedores ambulantes. Eu precisava de transferir o dinheiro do fundo para a conta da universidade, o prazo acabava na semana seguinte. O meu coração batia com uma ansiedade familiar, o tipo que me acordava às 3 da manhã, questionando se valia a pena lutar contra o peso da família. Mas eu era teimosa, como o meu pai, que me ensinara a lançar redes no mar. Ana, o que capturas é teu pelo suor, não pelo sangue. O balcão do banco era um altar de burocracia fria, com uma funcionária de meia-idade, óculos grossos e um sorriso forçado. Senhora Santos. O seu saldo. Há um problema. As palavras dela caíram como pedras no estômago. O ecrã mostrava 0, não, negativo. Alguém transferira tudo, há 3 dias, para uma conta em nome de Isabel Santos. O meu mundo inclinou-se. Eu sentia o chão de mármore subir para me engolir, os transeuntes no chiado borrando-se em manchas coloridas. Foi autorizado por si, disse ela, mostrando o registro digital com a minha assinatura falsificada. Mas eu sabia, a caligrafia era da minha mãe, aquele traço irregular que eu reconhecia das cartas de amor que ela escrevera ao meu pai antes de o trair. Caminhei de volta para casa como uma sonâmbula, o sol agora um inimigo que queimava os meus olhos. Alfama subia íngreme, as escadinhas de pedra lisa pelo tempo, e eu tropeçava nelas, as lágrimas misturando-se ao suor. Como ela pudera. Eu confiara nela com o PIN, só para emergências, dissera-lhe meses antes, quando ela choramingava sobre as contas da Carla, a rapariga que largara o liceu para seguir a carreira e agora devia milhares em roupas e cirurgias plásticas financiadas por cartões de crédito que Isabel pagava. É família, Ana, implorara ela na altura, os olhos inchados de crocodilo tears. E eu, idiota, cedera, porque o sangue é mais grosso que a água, ou assim me ensinara a cultura portuguesa, com as suas fadas de sofrimento e perdão. Cheguei à porta da nossa casa geminada, as paredes caiadas descascando como a minha alma. A chave tremeu na fechadura, e entrei no silêncio opressivo da sala, onde o crucifixo de madeira pendia torto na parede, testemunha muda de pecados. Isabel estava na cozinha, de avental florido, a preparar bacalhau à brás, o cheiro de cebola e azeite preenchendo o ar. Carla ria no telemóvel, estendida no sofá, as pernas depiladas cruzadas num gesto de rainha entediada. Mãe, olha o salmão que a Inês comprou em Paris. Eu preciso de um assim. Isabel virou-se, o rosto iluminado por um sorriso que se apagou ao ver-me. Ana, querida, chegaste cedo. Queres um bocadinho? Eu larguei a mala no chão com um baque surdo. Onde está o meu dinheiro, mãe? A pergunta saiu como um sussurro rouco, mas carregada de veneno. Ela piscou, confusa,
ou fingindo sê-lo. Carla ergueu a cabeça, os olhos semicerrados em curiosidade felina. Que dinheiro, filha? Eu não sei do que falas. Mas o seu olhar desviou-se para o chão, e eu soube. O instinto de advogada que eu ainda não era, mas que pulsava no meu sangue, detetou a mentira como um cão farejador. Confrontei-a ali mesmo, entre panelas a ferver e o tic-tac do relógio de parede que o meu pai trouxera de Angola. Mostrei-lhe o extrato impresso que pedira no banco, as linhas frias de números que gritavam traição. Isabel desabou numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Foi pela Carla, Ana. Ela estava em dívida com os agiotas, aqueles tipos horríveis do bairro da Moraria. Se não pagasse, eles iam magoá-la. És a minha filha, deves entender. O teu pai deixara isso para a família, não é? Lágrimas escorriam, genuínas agora, mas tardias. Carla sentou-se, o telemóvel esquecido. Desculpa, mana. Mas tu és tão certinha, sempre com os teus livros. Eu prometo que te pago de volta. Mana. A palavra cortou como faca. Ela não era minha mana, era a parasita que sugava o que restava da nossa casa, enquanto eu trabalhava turnos de espera no café brasileira para pagar as minhas próprias contas. Certinha, repeti, a voz subindo como o fado de Amália num palco escuro. Eu sacrifiquei tudo por esta família. O meu pai morreu por nós, e tu, mãe, trocas o legado dele por isso. Gesticulei para Carla, que encolheu os ombros, como se fosse uma piada. A discussão explodiu como fogo de artifício no São João. Isabel gritou que eu era egoísta, que o sangue não mentia, que eu devia à família o que ela me dera, um teto, comida, amor. Amor. Ri, um riso amargo quicou nas paredes. Amor é o que tu dás à Carla, não a mim. E agora, usa-me como banco ambulante. Saí porta fora, o céu de Lisboa tingindo-se de roxo, as luzes dos lampiões acendendo-se como olhos acusadores. Desci as ruas labirínticas de Alfama, o fado tocando num bar próximo, lágrimas de uma saudade sem fim. Naquela noite, deitei-me no quarto alugado de uma amiga em Belém, o som do Tejo batendo nas margens como o meu pulso acelerado. O sono não veio, em vez disso, veio a raiva, uma fera acordada, com garras afiadas. Pensei no meu pai, nas histórias que contava de vinganças antigas nos mares, de capitães que afundavam navios rivais sem piedade. A justiça não perdoa, Ana, dissera ele uma vez, os olhos fixos no horizonte. E ali, sob o teto emprestado, jurei, a minha mãe pagaria. Não com lágrimas, mas com o peso da lei que eu aprenderia a empunhar. O fundo era meu, a traição, dela. E a vingança? Seria minha, tecida com fios de lógica fria e emoção crua, como um bordado alentejano sangrento. Os dias seguintes foram um nevoeiro de fúria contida. Inscrevi-me em aulas noturnas gratuitas na biblioteca municipal, devorando livros de direito penal enquanto limpava mesas no café. Isabel ligava, mensagens chorosas, volta, filha. Foi um erro. A Carla vai arranjar emprego. Emprego. Ri sozinha no escuro. Carla postava stories de festas no Lux, copos de champanhe erguidos para câmaras invisíveis. Eu via tudo, seguia-a anonimamente, notando os detalhes, as joias novas, o carro alugado que Isabel financiara com o meu sangue. Uma semana depois, recebi uma carta do banco, investigação em curso por fraude. O meu e-mail anónimo, enviado de um cibercafé no Rossio, com luvas para não deixar impressões digitais, fora o gatilho. Eles rastreavam transferências suspeitas, e o nome de Isabel surgia em relatórios antigos, de quando ela falsificara cheques para pagar dívidas do Ricardo. Senti um arrepio de poder, o primeiro gosto da retaliação. Mas não era suficiente. Queria vê-la desmoronar, como eu desmoronara ao ver o saldo zero. Encontrei-me com um antigo professor da secundária, o Dr. Mendes, num café em Campo de Ourique. Ele, com os seus óculos tortos e bigode grisalho, ouviu a minha história com olhos semicerrados. Fraude familiar é o pior tipo, Ana. Mas a lei é cega e impiedosa. Podes denunciar, mas pensa no custo emocional. Custo. O meu já fora pago. Saí dali com contactos de advogados pro bono e um plano nebuloso, expor não só o roubo, mas a teia de mentiras que Isabel tecera ao longo dos anos.
Enquanto isso, a vida em Lisboa continuava impiedosa. As chuvas de outono caíam em lençóis cinzentos, transformando as ruas em rios de lama. Eu corria entre aulas e turnos, o corpo magro endurecendo como o granito dos castelos medievais. Sonhos vinham à noite, via a minha mãe algemada, Carla mendigando nas ruas do Chiado, e eu, erguida sobre elas, uma estátua de justiça com olhos de fogo. Acordava suada, o coração martelando, questionando se a vingança me consumiria antes de os consumir a elas. Mas o limite fora cruzado. Num jantar forçado de reconciliação, orquestrado por Ricardo, o otário conciliador, Isabel abraçou-me com braços que cheiravam a perfume barato. Perdoa-me, Ana. Eu uso-te porque te amo demais. Usa-te. A palavra ecoou. E ali, à mesa com bacalhau seco e vinho tinto derramado, eu sorri pela primeira vez em semanas. Eu perdoo, mãe. Mas lembra-te, o amor tem dentes. O inverno instalou-se em Lisboa como um amante ciumento, com ventos gelados do Atlântico que o levavam pelas ruelas de moraria, levando embora as folhas secas e os resquícios da minha inocência. Eu voltara para casa, não por fraqueza, mas por estratégia. Viver com o inimigo era a melhor forma de o estudar, de mapear as fraquezas como um general planeia uma batalha. A casa em Alfama tornara-se um palco de teatro, onde eu representava o papel da filha arrependida, enquanto por dentro afiava as lâminas da minha fúria. Isabel, aliviada, redobrou os esforços para me compensar. Comprava-me roupas de segunda mão do mercado da Ladra, murmurava desculpas enquanto lavava a louça, e até cozinhava os meus pratos favoritos, cataplana de peixe, com marisco fresco que o Ricardo trazia de Cascais. Vês, Ana? Somos uma família de novo, dizia ela, os olhos brilhando com uma esperança frágil. Carla, por seu lado, mantinha distância, mas eu via o cálculo nos seus olhares, medo misturado a desdém, como se eu fosse uma mosca que ela esperava que voasse para longe. Mas eu observava. Notava como Isabel escondia extratos bancários debaixo do colchão, como Carla saía à noite para encontros com amigos duvidosos no bairro alto, voltando com bolsos cheios de euros amassados que cheiravam a fumo e segredos. Uma noite, enquanto fingia dormir, ouvia sussurrar na cozinha. A Ana suspeita, mãe. E se ela for à polícia? A voz de Carla era um sibilo de serpente. Isabel riu baixinho, um som que me gelou o sangue. Ela não vai. É demasiado mole, como o pai dela. Além disso, eu controlo o dinheiro dela agora, o que resta, pelo menos. Controlo. A palavra acendeu o pavio. No dia seguinte, inscrevi-me num curso online de cibersegurança, financiado por gorjetas extras no café. Aprendi a rastrear transações, a criar contas falsas, a plantar sementes de dúvida digital. Lisboa, com as suas bibliotecas antigas e o Wi-Fi gratuito nos Jardins da Estrela, tornara-se a minha academia de vingança. Eu devorava fóruns anónimos no Reddit português, histórias de filhos traídos que contra-atacavam com leis e leaks. A família não é escudo, escreveu um utilizador. É a primeira prisão. O plano formou-se devagar, como um nevoeiro que sobe do Tejo ao amanhecer. Primeiro, documentar tudo. Instalei uma app de gravação no meu telemóvel, capturando conversas casuais que revelavam mais. Isabel admitia ter falsificado a minha assinatura não só no banco, mas em empréstimos estudantis em meu nome. Ela nem vai notar, a coitada anda tão distraída com os estudos. Carla ria, e eu, do outro lado da porta, mordia o lábio até sangrar. Elas usavam-me como marioneta, puxando cordas invisíveis para financiar a vida de excessos da enteada, viagens a Faro, tratamentos de beleza em clínicas de luxo no Príncipe Real. Uma tarde chuvosa, confrontei-as subtilmente. Estávamos no mercado de Campo de Ourique, o ar cheio de cheiros a peixe fresco e pão quente. Isabel escolhia laranjas, as unhas roídas de ansiedade. Mãe, e se eu precisasse de dinheiro para um estágio em Coimbra? O fundo. Bem, tu sabes. Ela congelou, a fruta escorrendo sumo pegajoso nas mãos. Claro, filha. Eu ajudo. Somos família. Carla, ao lado, revirou os olhos. Coimbra? Tu e as tuas ambições. Eu ia para o Brasil, isso sim, praia, sol, sem esta merda de chuva. Merda de chuva. As palavras ecoaram enquanto voltávamos de elétrico, o veículo sacolejando pelas colinas.
Eu via Lisboa desfilar, o castelo de São Jorge erguendo-se como sentinela, os turistas com máquinas fotográficas capturando postais que escondiam a podridão por baixo. Naquela noite, enviei o segundo e-mail anónimo, desta vez, para o fisco, anexando scans de recibos que roubara do armário de Isabel. Dívidas não declaradas, evasão fiscal para cobrir os gastos da Carla. Cidadão anónimo reporta irregularidades, escrevi, o coração acelerado como um tambor de cimbalom. A reação veio rápida. Dias depois, inspetores bateram à porta, ternos cinzentos e pastas grossas. Isabel chorou, acusando erros administrativos, enquanto Ricardo gaguejava promessas de pagamento. Carla trancou-se no quarto, postando stories crípticos sobre injustiça sistémica. Eu fingi choque, abraçando a mãe com braços que tremiam de excitação reprimida. Quem faria isto, mãe? Deve ser um inimigo do pai. Ela assentiu, os olhos vermelhos, e por um momento, senti uma pontada, não de culpa, mas de pena pelo monstro que ela se tornara. Mas a pena evaporou quando encontrei o diário dela, escondido numa gaveta da cômoda. Páginas amareladas, escrita febril, o marido novo é fraco, mas a Carla é o meu futuro. Ana é teimosa, como o ex, hei de dobrá-la. Dobrá-la. Raiva subiu como baile. Rasguei as páginas, mas guardei fotos, provas de um caso antigo, talvez chantagem para o Ricardo. Tudo era arma agora. O Natal aproximava-se, com as luzes piscando na baixa e o cheiro de rabanadas no ar. A família reuniu-se numa ceia tensa, o vinho do Douro fluindo como sangue. Ricardo brindou à união, mas eu via as rachaduras, Isabel bebendo demais, Carla furtando com o telemóvel, eu sorrindo por trás da máscara. Na meia-noite, quando as badaladas da sé ecoaram, levantei-me para o brinde. À família, que nos une nas trevas e nos liberta na luz. Os olhares cruzaram-se, confusos, e eu soube, o ato 2 começava. Nos meses frios de janeiro, o frio penetrava nos ossos como a traição. Eu trabalhava mais, estudava furtivamente, e plantava sementes. Contactei uma jornalista freelance do Público, uma mulher dura chamada Marta, que cobria escândalos financeiros. História familiar, roubo, abuso emocional, disse-lhe eu num café em Santos. Ela anotou, olhos brilhando. Se for real, publica-se. Mas precisa de provas irrefutáveis. Fornecias, gravações editadas, extratos, o diário fotografado. Anónima, por favor, pedi. Ela assentiu, e o artigo saiu 2 semanas depois. Mães endividadas, o custo ocultado da família moderna em Portugal. O impacto foi sísmico. Isabel recebeu chamadas de credores enfurecidos, o banco congelou contas, e Carla perdeu seguidores no Instagram, cancelada por parasita familiar, diziam os comentários. Ela gritou comigo uma noite, unhas cravadas no meu braço. Isto é culpa tua, sua vadia. Tu invejaste sempre. Eu empurrei o primeiro toque físico da guerra. Inveja. Tu roubaste a minha vida, Carla. Agora, prova que vales algo. Isabel, quebrada, implorou perdão de joelhos na sala, o crucifixo assistindo como juiz. Eu errei, Ana. Mas tu és a minha salvação, casa-te com o filho do Ricardo, garanto o futuro. Usar-me de novo, como moeda de troca. Ri, um riso que encheu o quarto como fado rouco. Salvação. Tu és o meu inferno, mãe. Saí para a noite lisboeta, as ruas molhadas refletindo neons vermelhos, e jurei, a próxima jogada seria fatal. A mente humana, quando encurralada, revela abismos. Eu sonhava com o rosto do meu pai, sussurrando venga-te, e acordava com planos meticulosos. Lisboa, com os seus segredos enterrados em conventos e tavernas, era o palco perfeito. E eu, a atriz principal, pronta para o clímax. Fevereiro trouxe um sol tímido a Lisboa, filtrando-se pelas grelhas dos elétricos e aquecendo as pedras quentes do terreiro do Paço. Mas o calor não chegava ao meu coração, lá, ardia um fogo controlado, alimentado por noites insones e páginas de notas codificadas num caderno escondido debaixo do colchão. O plano da redenção não era um assalto cego, era uma sinfonia de lógica implacável, tecida com fios de emoção crua, como os poemas de Fernando Pessoa que eu lia nos bancos do Jardim da Estrela para acalmar a tempestade interior. Eu dividira-o em fases, inspirada nos casos de direito que estudava,
recolha de provas, erosão da credibilidade, golpe final. A fase 1 fora o vazamento para a imprensa, bem-sucedido, deixando Isabel paranoica, trancando portas e verificando o correio como uma prisioneira. Ela perdera o emprego de secretária numa clínica em Benfica, devido a investigações, e Ricardo discutia com ela à noite, vozes e quando pelas paredes finas, tu arruinaste-nos, Isabel. A Carla é um poço sem fundo. Poço sem fundo. As palavras ecoavam o meu próprio vazio. Carla, por sua vez, radicalizara-se. Largara as redes sociais, mas mergulhar em círculos mais sombrios, ouvia marcar encontros com investidores, em bares de Alfama, tipos com tatuagens e olhares de tubarão. Uma noite, seguia-a, o capuz puxado sobre o cabelo castanho, misturando-me aos turistas noturnos. Ela encontrava-se com um homem baixo, careca, num tasco enfumaçado, preciso de 5.000, rápido. A minha mãe secou. Ele riu, mão no joelho dela. Paga com o que tens, miúda. Senti náusea, mas gravei tudo, mais munição. De dia, mantinha a fachada. Ajudava Isabel com as compras no mercado da Ribeira, carregando sacos de couve e tomates maduros, conversas superficiais sobre o tempo e o fado. Lembras-te quando cantávamos juntas, mãe? Perguntei uma vez, evocando memórias do pai para baixar as defesas dela. Ela suavizou, contando histórias de juventude em Évora, danças no Alentejo sob estrelas infinitas. Por momentos, via a mulher que fora, forte, apaixonada, e a dúvida rastejava, valeria a pena destruir isso. Mas então, via o extrato bancário fantasma na minha mente, e a dúvida evaporava como orvalho ao sol. Contactei o Dr. Mendes de novo, num encontro discreto no Café Nicola. Ele trouxe um colega, um procurador reformado chamado Vasco, com cicatrizes de batalhas judiciais nos olhos. Fraude agravada por laços familiares, até 10 anos, se provares intenção, disse Vasco, mastigando um pastel. Forneci o dossiê, gravações, documentos, até um depoimento anónimo de uma vizinha que vira Isabel no banco, nervosa, a assinar papéis. Mas o emocional, avisou Mendes. Vai doer em ti também. Doer. Já doía, como uma ferida aberta ao sal do mar. A fase 2, erosão. Comecei por pequenas sabotagens, lógicas e invisíveis. Mudei as palavras-passe das contas partilhadas, emergências familiares, dissera, redirecionando pagamentos para mim. Isabel notou, acusou o banco, mas eu plantara sementes de dúvida, talvez a Carla, mãe. Ela anda tão estranha. Isso semeou discórdia, as duas a acusarem-se mutuamente à mesa do jantar, talheres batendo como espadas. Uma tarde, em pleno Rocio, onde pomos bicavam migalhas e artistas de rua tocavam guitarra, encontrei-me com Marta, a jornalista. O artigo funcionou, denúncias semelhantes choveram. Queres mais? Ofereci o vídeo da Carla com o tubarão. Não nomes, só insinuações. Ela publicou, filhas endividadas, o submundo das jovens lisboetas. Carla explodiu, confrontando-me em casa, tu vazaste isto, não foi? Sua puta invejosa. Agarrou-me pelo colarinho, unhas cravando pele. Eu empurrei-a contra a parede, o quadro do pai caindo com estrondo. Inveja. Tu roubaste o meu futuro. Agora, afunda sozinha. Isabel interveio, separando-nos como cães raivosos. Basta. Somos sangue. Sangue. Ri, limpando o sangue real do arranhão no braço. Sangue que tu diluístes por ela. Saí para o Tejo, sentando-me nos cais de Alcântara, o rio correndo negro sob as luzes da ponte 25 de Abril. Ali, chorei pela primeira vez desde o roubo, não pela mãe, mas pela menina que fora, que confiara no mundo português de família e honra. O fado tocava distante, de um barco, ó mar salgado, quanto do teu sal. A mente, quando do mau limite, bifurca caminhos. Eu podia parar, perdoar, reconstruir. Mas a lógica gritava, perdoar traição é convidar repetição. E a emoção, crua como vinho alentejano, exigia equilíbrio. Liguei para Vasco, avancem com a denúncia. Ele hesitou. Precisas de um advogado pessoal. Encontrei um pro bono na Associação de Mulheres em Chelas, uma lutadora chamada Inês, com dreadlocks e olhos de falcão. Isto é guerra, Ana. Prepara-te para perder pedaços.
Março trouxe flores de jacarandá roxo às ruas, mas também audiências preliminares. Isabel foi citada, o correio registado caindo como sentença. Ela desabou no meu quarto, joelhos no chão de azulejos frios. Ajuda-me, Ana. Testemunha a meu favor, diz que foi um erro mútuo. Usar-me de novo, como escudo. Sorri, frio. Erro mútuo. Tu falsificaste, mãe. Eu só. Equilibro as contas. Ela ergueu-se, olhos flamejantes. Tu és um monstro. Igual ao teu pai, vingativo até o fim. Monstro. A palavra doeu, mas fortaleceu. Naquela noite, finalizei a fase 2, um post anónimo num fórum de Lisboa, expondo o caso da família traidora de Alfama. Detalhes vagos, mas suficientes para vizinhos cochicharem no pão quente da padaria. Ricardo mudou-se temporariamente para Sintra, para pensar, deixando Isabel e Carla sozinhas com o fantasma da ruína. Eu sentia o peso psicológico, insónias, apetite perdido, um vazio que preenchia com corridas ao longo do Tejo, pés batendo no areal como batimentos de um relógio de execução. Mas cada passo era vitória, o saldo restaurado, parcial, via seguro, um estágio oferecido na Procuradoria, graças a Vasco. A vingança não era só destruição, era renascimento, como a fênix das lendas que o meu pai contava. O clímax aproximava-se com a primavera, o ar carregado de jasmim e tensão. Isabel planeava contra-ataque, ouvia no telefone, contactando um advogado barato. Diz que a Ana é instável, mentiras dela. Instável. Ri no escuro. Ela não sabia, a instabilidade era a minha força, o caos de uma mente encurralada que reinventa as regras. Abril explodiu em Lisboa com chuvas torrenciais que transformavam as calçadas em cascatas, espelhando o tumulto na minha alma. O tribunal marcara a audiência para o fim do mês, no Palácio da Justiça em Belém, um edifício austero de pedra que parecia engolir almas como um minotauro. Eu preparava-me como uma gladiadora, relendo depoimentos à luz de uma lâmpada fraca no meu quarto, o cheiro de mofo misturando-se ao café forte que me mantinha acordada. A mente humana, sob pressão, revela fissuras. As minhas eram dúvidas que rastejavam como era venenosa, questionando se a retaliação me tornaria pior que elas. Inês, a minha advogada, encontrava-me-nos semanalmente num café em Lisboa Factory, entre grafites coloridos e o rugido do Tejo. Foco na intenção, Ana. Prova que ela planeou, não foi impulso. Mostrava-lhe as gravações, o diário, os e-mails que eu forjara como isco. Ela assentia, mas via o cansaço nos meus olhos. Isto come-te por dentro. Para quando terminares, elas estarão presas, mas tu estarás livre. Livre. A palavra pairava como fumaça de incenso em São Roque. Em casa, a tensão era um barril de pólvora. Isabel andava como um fantasma, maquiagem grossa escondendo olheiras, cozinhando refeições que ninguém comia. Carla saíra de casa, para ficar com uma amiga em Cascais, mas eu sabia, fugira para o Tubarão, mendigando favores. Uma mensagem dela chegou ao meu telemóvel: tu ganhaste, mana. Mas o karma volta. Karma. Bloqueei-a, mas as palavras fincaram, e quando nas noites em que sonhava com o pai, ele, afogado em ondas furiosas, estendendo a mão, não te percas na raiva, filha. Não me perdia, canalizava. Participei de um workshop de mindfulness no convento dos Capuchos, meditando entre paredes cobertas de musgo, o silêncio quebrado só pelo canto de pássaros. A vingança é prisão ou libertação? Perguntou o guia, um monge barbudo. Eu não respondi, mas no interior, a resposta formava-se: libertação, se lógica, prisão, se cega. A minha era precisa, como o corte de uma navalha alentejana. A erosão continuou. Enviei dicas anónimas para a polícia, endereços onde Carla se encontrava com agiotas, provas de lavagem de dinheiro via Ricardo. Um raid noturno em Alfama, sirenes uivando como lobos, e Carla foi detida por posse de substâncias, o telemóvel confiscado revelando mensagens incriminadoras. Isabel correu para a esquadra, gritando o meu nome como maldição. Tu fizeste isto. Sabes que sim. Eu, em casa, fingi preocupação, oferecendo chá quando ela voltou, Carla algemada em espírito. Foi azar, mãe. A vida em Lisboa é dura. Dura. Sim, como as noites em que eu vomitava de ansiedade, o estômago revirando com o peso da culpa latente.
Contactei um terapeuta via app, sessões virtuais pagas com gorjetas. Trauma familiar cria vingadores, disse ele, voz calma de Coimbra. Mas cura começa no perdão, a ti mesma. Perdão. Ri no ecrã. Perdoou-me por sobreviver. Mas as sessões ajudavam, ancorando a emoção à lógica. Cada passo era defesa, não ataque. O dia da audiência chegou com sol implacável, o ar de Belém cheirando a mar e justiça salgada. O Palácio da Justiça erguia-se como fortaleza, colunas dóricas vigiando o Tejo. Entrei de saia preta e blusa branca, cabelo preso em coque severo, Inês ao lado como escudeira. Isabel estava lá, pálida num vestido florido desbotado, o seu advogado um homem magro de fato polido. Ana, sussurrou ela no corredor, mão estendida. Ignorei, o coração um tambor de guerra. O juiz, uma mulher de 50 com óculos de ar fino, ouviu impassível. Provas desfilavam, extratos, gravações, a voz de Isabel e quando na sala, eu controlo o dinheiro dela. Murmúrios da galeria, jornalistas anotando furiosamente. O advogado dela contra-argumentou, pressão familiar, erro não intencional. Mas Inês rebateu, afiada, intenção provada por padrões repetidos de manipulação. Olhares cruzaram-se, o de Isabel, suplicante, o meu, de aço. Durante o intervalo, no pátio sombreado por laranjeiras, ela aproximou-se. Para isto, Ana. Eu confesso tudo, só não me tires a família. Família. A palavra quebrou algo em mim. Tu tiraste a minha, mãe. O meu sonho, o legado do pai. Lágrimas dela caíram, mas eu virei-me, o sol batendo nas minhas costas como julgamento. O verdito veio parcial, processo em curso, caução para Isabel, ordem de restituição. Ela saiu cabisbaixa, mas o ódio nos olhos prometia retaliação. Tu pagarás, filha ingrata. Ingrata. Caminhei para o Tejo, o vento salgado limpando o suor, sentindo o primeiro gosto de vitória, amargo, mas puro. Mas a tormenta interior rugia. Naquela noite, sozinha no quarto, abri o caderno, fase 4, o golpe psicológico. Planejei visitas a Évora, terra natal dela, para desenterrar segredos, um tio que contaria de dívidas antigas, de um aborto que Isabel escondera, manchando o seu amor maternal. Lógica, expor hipocrisia. Emoção, vingar o pai traído. Carla ligou da prisão preventiva, voz rouca, ajuda-me, Ana. Eu mudo. Mudo. Ri. Muda sozinha. Desliguei, mas o eco persistiu, questionando, era vingança ou ciclo? Lisboa, com as suas 7 colinas, carregava os pecados como eu, subindo, caindo, resiliente. A primavera avançava, flores desabrochando em Belém, mas no meu peito, a tormenta crescia, prometendo catarse ou colapso. Maio tingiu Lisboa de azul e ouro, com o sol escaldante banhando as praias de Cascais e as varandas floridas de Alfama, mas o calor exterior contrastava com o gelo na minha veia. O golpe final do plano, a catarse, fora meticulosamente orquestrado, uma dança de sombras onde cada passo era calculado para maximizar o impacto psicológico, sem deixar rastros. Eu aprendera nas aulas de direito que a verdadeira justiça não é só punição, é desmantelar a ilusão, forçando o culpado a confrontar o abismo que cavou. A fase começou com a viagem a Évora, num comboio escaldante da Fertagus, o ar-condicionado chiando como respiração ofegante. A planície alentejana desfilava, sobreiros retorcidos, vinhas empoeiradas, evocando memórias do pai, que lá pescarem guias nos rios secos. Cheguei à Cidade Branca, muralhas medievais saudando-me como aliadas antigas. O tio Joaquim, irmão da mãe, vivia numa quinta decadente nos arredores, o ar cheirando a cortiça e vinho de reguengos. Ele, enrugado como pergaminho, recebeu-me com um abraço de urso. Ana, cresceste. A tua mãe. Ainda é a mesma tempestade. Sobre chá de hortelã e bolos de amêndoa, extraiu os segredos, Isabel, jovem, endividara-se com um amante casado, falsificando documentos para encobrir, o aborto, consequência, fora escondido da família, manchando o casamento com o pai. Ela sempre manipulou, miúda. O teu pai perdoou, mas pagou com o coração. Gravei subtilmente, lágrimas genuínas nos olhos, não pela mãe, mas pela ilusão perdida. Obrigada, tio. Isto cura feridas antigas.
De volta a Lisboa, enviei o ficheiro para Marta, Raízes da Traição, História Familiar Exposta. O artigo saiu no domingo, com fotos anónimas de Évora, insinuando padrões de fraude geracional. Isabel leu à mesa do pequeno almoço, o jornal tremendo nas mãos. Quem? Quem te contou isto? Acusou-me, olhos selvagens. Tu, sempre tu. Queres destruir-me? Eu neguei, serena, a verdade destrói sozinha, mãe. Ela atirou o jornal, pratos voando, e correu para o quarto, soluço-se como fado fúnebre. Carla, solta sob fiança, graças a um contacto sujo do tubarão, voltou como furacão. Bateu à porta à meia-noite, cabelo desgrenhado, maquilhagem borrada. Lê isto, sua bruxa. Mostrou mensagens no telemóvel, leaks de conversas minhas com Inês, distorcidas para me pintar como orquestradora. Como? Alguém hackeara o meu e-mail, talvez ela, vingativa. Agora o mundo sabe que és a vilã. Gritou, empurrando-me contra a parede. Lutei, unhas cravando, o gosto de sangue na boca. Vilã. Tu e a tua mãe criaram-me assim. Ricardo interveio, separando-nos, mas o dano estava feito, a mídia virou, especulando vingança filial ou loucura. Senti o pânico subir, a lógica vacilando. Liguei para Inês às 3 da manhã, eles contra-atacam. Ela acalmou, usa-o a teu favor, prova manipulação mútua. Mas interiormente, o abismo bocejava, a vingança corroía, transformando-me em espelho delas. O golpe culminante, a confissão forçada. Marquei um encontro familiar no mirador de Santa Catarina, o Tejo estendendo-se como veia aberta ao pôr do sol. Isabel e Carla vieram, relutantes, o vento agitando vestidos como fantasmas. Acabemos com isto, disse eu, voz firme apesar do tremor. Toquei play no alta-voz portátil, gravações compiladas, roubo, mentiras, o diário, as sussurros noturnos. Ouçam a vossa voz, a vossa verdade. Isabel cobriu os ouvidos, gritando, para. És cruel. Carla chorou, genuíno pela primeira vez, eu errei, mana. A mãe me obrigou. Obrigou. A revelação cortou, não só ladra, mas manipuladora de gerações. Vocês usaram-me como ferramenta, disse eu, lágrimas traçando sulcos no pó do rosto. Agora, confessem, à polícia, ao mundo. Ou eu publico tudo, sem filtros. Elas quebraram ali, sob o céu avermelhado, o fado distante de um acordeão. Isabel ajoelhou-se na pedra, soluçando, eu confesso. Pelo amor de Deus, para. Carla assentiu, destruída. Liguei para a esquadra, o oficial chegando minutos depois, luzes piscando como estrelas caídas. Elas foram levadas, algemas tilintando, e eu fiquei, sozinha com o rio, o peso aliviando como névoa dissipada. Mas o custo, noites de pesadelos, onde via o rosto do pai distorcido em acusação. Terapia intensificou-se, Inês tornando-se amiga, venceste, Ana. Agora, reconstrói. O tribunal agendou sentença para junho, prisão suspensa para Isabel, comunidade para Carla, restituição total. A mídia aplaudiu, justiça poética. Junho trouxe calor opressivo, mas eu senti a leveza. Caminhava pelo Chiado, comprando livros de direito com o dinheiro devolvido, sonhando com a barra. A vingança terminara, deixando cicatrizes, mas também asas. Junho de 2025 ardeu em Lisboa como um fogo sagrado, o sol implacável dourando as cúpulas da Basílica da Estrela e aquecendo o asfalto do Marquês de Pombal, onde bandeiras do Euro 2024 ainda tremulavam em postes. O julgamento finaliza-se no Palácio da Justiça, mas para mim, a verdadeira sentença fora proferida no Mirador meses antes, um verdito de redenção pessoal, forjado no crisol da dor e da determinação. Eu, Ana Sofia, emergira das cinzas não como vítima, mas como fênix, com asas marcadas por garras, mas prontas para voar sobre o Tejo eterno. A audiência de sentença foi um teatro de formalidades, o juiz lendo o acórdão com voz monocórdia, fraude comprovada, manipulação agravada por laços sanguíneos. Isabel, de pé num vestido cinzento que envelhecera 10 anos, ouviu a pena, 2 anos suspensos, terapia obrigatória, restituição integral mais juros. Lágrimas escorreram, mas sem drama, o espírito quebrara. Carla, ao lado, recebeu serviço comunitário e proibição de redes sociais por 1 ano,
os olhos baixos, o fogo da juventude extinto. Sinto muito, murmurou ela para mim no corredor, voz trêmula. Eu era cega. Toquei-lhe o ombro, breve, agora, vê. Saí para o pátio, o ar cheio de jasmim de jardins próximos, Inês abraçando-me. Acabou, Ana? O que vem agora? Agora. A palavra abria horizontes. O fundo restaurado pagara a matrícula na nova, o estágio na procuradoria transformara-se em emprego júnior, combatendo fraudes como a que me roubara. Lisboa celebrava festas de São António e quando com sardinha e manjerico, e eu juntei-me, dançando nas ruas de Alfama, o suor misturando-se a risos genuínos pela primeira vez em anos. Isabel mudou-se para uma pensão em Benfica, para refletir, escreveu numa carta manuscrita que cheirava a lavanda seca. Perdoa-me, filha. Eu fui um monstro, mas tu mostraste-me o espelho. Perdoar. Não fui, mas compreendi, a mente humana, do mau limite, escolhe caminhos tortuosos por medo. Respondi com uma visita, num café modesto perto do Zoo, ela, magra, olhos claros pela primeira vez. Falámos do pai, de Évora, de erros como lições. Tu salvaste-me, Ana, disse ela. Sorri, salvei-nos a ambas. Carla trabalhou na cantina de uma escola em Chelas, limpando mesas como eu fizera, o orgulho engolido pela humildade forçada. Encontrámo-nos uma vez, no Tejo, pés na água de Carcavelos. Eu mudo, juro. Quero estudar, como tu. Apoiei-a num curso técnico, não por pena, mas por quebrar o ciclo, lógica de uma sobrevivente. A terapia curou fissuras, aprendi que a raiva era escudo, mas a vulnerabilidade, força. Caminhava com o terapeuta pelos Jerónimos, discutindo pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Meus sonhos renasceram, viagens a Angola, terra do pai, um livro sobre famílias traídas, anónimo no início. Verão avançou, com praias lotadas em Oeiras e concertos no Coliseu. Ricardo divorciou-se, mas enviava mensagens, orgulho de ti, Ana. Orgulho. O pai sorriria do além. Uma noite, no mirador onde tudo culminara, sentei-me com um copo de vinho verde, o Tejo refletindo estrelas. O fado tocava baixo, estranha forma de vida. A vingança fora drama, sim, lágrimas, gritos, abismos. Mas terminar em renascimento, lógica tecendo emoção em tapeçaria portuguesa, real, áspera, bela. Eu era livre, não apesar da dor, mas por ela. E Lisboa, eterna testemunha, sussurrava, viva, filha. O mar perdoa, mas não esquece.